Então, meus amiguinhos, estamos mais uma vez aqui de volta, tranquilos, para poder você tirar onda, para poder você jogar duro. Não esqueça da nossa revisão que foi feita naquele dia 17, para você poder ficar tranquilo, é somente baseado naquele assunto. Se vocês tiverem qualquer dificuldade para a prova, vocês sabem onde me achar, e tem algumas pessoas me procurando pelo WhatsApp, a gente vai tirando onda. Então, vamos nós fazer nosso treinamento de novo, para a gente poder ficar tranquilo, despreocupado da vida, e aí vamos ver quem vai ler para nós, quem vai ler para nós. Bom dia. Algumas Bom dia, fica à estimativas, vontade. algumas estimativas apontam que, nos últimos 100 anos, a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou em cerca de 40%, devido principalmente à utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana. Alguns estudos demonstram que essa utilização em larga escala promove o aumento do efeito estufa. Outros fatores de origem antrópica que aumentam o efeito estufa são. Obrigado, 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 obrigado. Muito bem, amigos. Então aí você tem uma parte do assunto que o Enem gosta muito de cobrar mesmo, que é relacionado à química do meio ambiente. E essa parte de efeito estufa ou aquecimento global é um assunto que eles adoram comentar, até porque você vê em biologia, você vê em geografia, chega a ver até em física. Então é o que eles chamam de assunto interdisciplinar. Então, o que é que eles fazem com nós? O que é que eles querem? Outros fatores de origem antrópica que aumentam o efeito estufa? Essa é a pergunta. É uma questão que é relativamente simples, mas vamos tentar explorar ao máximo, meus amigos. Bom, antrópica quer dizer homem. O que é que o homem faz para piorar a situação? O que é que o homem faz para intensificar o aquecimento global? O que é que o homem faz para aumentar o efeito estufa? Bom, inicialmente, o efeito estufa é baseado nisso aqui. Ó. Você tem um sol bacana, legal, tá ali na dele tranquilo, emitindo aqui, ó, para a nossa Terra, aqui a nossa Terra, ele emite radiação. O Sol emite radiação para nós. Essa emissão de energia, ela chega na Terra. Quando chega na Terra, boa parte dessa radiação, ela volta para o espaço. Parte dela volta para o espaço. Só que o homem, ele, com as coisas que ele faz, às vezes impensadas, muitas vezes são pensadas, mas às vezes impensadas, o que é que ele faz? Ele consegue promover um aumento da quantidade, principalmente de CO2. O CO2 é um gás considerado GEE. GEE quer dizer o que, amigo? Um gás de efeito estufa. Esse gás de efeito estufa, ele faz o que, amigo? Ele faz com que a radiação que voltaria para o espaço, ela fique aprisionada. Ele absorve essa radiação, ou seja, ela não volta para o espaço. Essa radiação deveria ir embora, mas ela fica aqui onde nós estamos, meus amigos, e ficando onde nós estamos, ocorre basicamente um aumento de temperatura. A temperatura ela vai aumentar por conta da absorção dessa radiação em decorrência do excesso de CO2 que nós temos. Só que aí a natureza ela é perfeita. A natureza é perfeita. Por que perfeita? Porque nós temos os vegetais, e esses vegetais eles fazem o quê? Eles conseguem trazer o gás carbônico para eles absorvem o CO2 e emitem para a atmosfera o O2. Então, quer dizer que se você tiver uma quantidade de vegetais suficiente, você consegue minimizar, você consegue equilibrar esse sistema. Então, você consegue fazer com que o excesso de gás carbônico que você coloca no ambiente, você consiga absorver pelas plantas, pelos vegetais. Só que aí o que é que o homem faz? Ele planta, amigos? Não. O homem faz o quê? Desmata. Aí tudo isso desaparece desaparecendo aquilo que seria a sua barreira, aquilo que seria seu escudo, aquilo que seria de bom para você, infelizmente, amigo, a temperatura só vai piorar. E o homem ainda promove isso aqui, ó, que é justamente as queimadas. Ele desmata, ele queima aquilo que iria proteger ele. Então, quer dizer, os fatores de origem antrópica que intensificam o aquecimento global, meus amigos, só pode ser a queimada e o desmatamento. Até porque quando você fala de aquecimento global, quando você fala de efeito estufa, eles estão diretamente associados à absorção de CO2. Absorver. Quem absorve, minimiza.
Quando você não tem essa absorção, aí você intensifica o aquecimento global. Intensificando, isso gera um problema gravíssimo. Então, quer dizer que, infelizmente, o homem faz, a gente acaba pagando essa conta, mas, de qualquer forma, acerta a questão, porque nós já estamos mais tranquilos com relação a isso. Certinho aí, meus amigos? Beleza. Beleza pura, meus queridos. Então veja que é assim que a coisa funciona. Essas questões são as questões mais tranquilas, meus brothers, para você poder jogar duro, ficar na paz e ficar no sossego, tirando nossa onda sem maiores problemas. Então a gente vai seguindo o nosso caminho, uma questão grande, agora sim, uma questão grande de texto, mais fácil de resolução. Sintam-se à vontade para poder jogar duro. Na região semiárida do Nordeste brasileiro, mesmo nos anos mais secos, chove pelo menos 200 milímetros por ano. Durante a seca, muitas pessoas, em geral as mães de famílias, têm de caminhar várias horas em busca de água, utilizando açudes compartilhados com animais e frequentemente contaminados. Sem tratamento, essa água é fonte de diarreias, parasitas intestinais e uma das responsáveis pela elevada mortalidade infantil da área. Os açudes secam com frequência, tornando necessário o abastecimento das populações por carros-pipa, uma alternativa cara e que não traz solução definitiva ao abastecimento de água. Considerando o texto, a proposta mais eficaz para reduzir os impactos da falta de água na região seria. Obrigado, amiguinho. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha aí, ó, é uma questão relativamente simples até. Olha o que ele fala, ó. Considerando o texto a proposta mais eficaz. Então, meus amigos, como vocês são inteligentes, vocês são danados, vocês jogam duro, aqui é o seguinte, toda vez que o Enem dá esse comando, porque a primeira coisa que você faz, vocês estão percebendo que nas nossas aulas, é você pegar a pergunta. Quando você pega a pergunta e já tem na própria pergunta a capacidade de resolver a questão, você fica mais tranquilo. Mas o que é mais importante disso é você obedecer o comando verbal, considerando o texto, a proposta mais eficaz. Então, toda vez que ele fala isso, não tem jeito. É necessário que você leia todas as opções e você veja qual vai estar de acordo com o texto e qual seria a mais eficaz. Ou seja, ela tem que obedecer aos dois comandos. Às vezes ela está de acordo com o texto, mas não é mais eficaz. Às vezes ela é mais eficaz, mas não está de acordo com o texto. Então, quer dizer, você tem que obedecer aos dois critérios, aos dois critérios. Então, é necessário que a gente consiga ler tudo. Então, o que é que ele fala para a gente? Ele quer saber qual seria a proposta mais eficaz, de acordo com o contexto, para reduzir os impactos da falta de água. Aí ele fala assim na letra A. Essas questões do Enem são as questões meio malucas da cabeça, porque eles botam cada uma que eu vou lhe dizer, viu? Subsidiar a venda de água mineral nos estabelecimentos comerciais. Subsidiar é você, de maneira assim bem grosseira, reduzir imposto. É você colocar um preço mais acessível. Quer dizer, ele está com problema de falta de água. O cara tem problema de falta de água. Ele vai vender água mineral. Quer dizer, você vai ter que pagar. Por menor que seja o preço, você vai ter que estar pagando por uma coisa que você teria na natureza de forma gratuita. Então, quer dizer, é um absurdo você subsidiar a venda de água mineral para poder resolver esse problema da falta de água na região semiárida do Nordeste. Então, você vê que a primeira já fica meio maluca da cabeça. Olha a letra B, que absurdo. Isso aí é a cara do Enem. Distribuir gratuitamente remédios contra parasitas e outras moléstias intestinais. Quer dizer, você tem uma água que é contaminada, você vai ficar doente, mas não se preocupe que eu vou lhe dar um remédio. Quer dizer, isso não resolve o problema da falta de água. Isso não tem um problema, isso, na verdade, é um outro problema. Até porque você vai ter que fabricar remédio, em vez de você estar fabricando para outro tipo de doença, você vai estar com as pessoas provavelmente com doenças que podem se agravar ou não. Quer dizer, é tudo um absurdo em cima de absurdo. Distribuir remédio não resolve o problema. Na letra C, desenvolver carros-pipas maiores, onde no texto ele já diz que o carro-pipa ele não resolve. Agora, o que é que ele fala? Carro-pipa maiores e mais econômicos, de forma a baratear o custo da água transportada. Quer dizer, totalmente absurdo, o carro-pipa não resolve. Ele fala que ele vai baratear, mesmo que ele barateie, você continua com o problema da falta de água ainda. Agora, ouça a letra D, como é mais tranquila. Captar água da chuva em cisternas, quer dizer, você vai captar essa água, permitindo o seu adequado tratamento, você vai permitir um tratamento adequado
e vai armazenar para poder consumir. Quer dizer, uma água que vem da chuva, você faz um tratamento adequado e você faz o consumo das pessoas. Quer dizer exatamente o que acontece com a gente. Chove, a água ela é tratada e nós consumimos. Então, quer dizer que é uma coisa que é tranquila, seria a letra D a mais coerente. Agora, olha a letra E, que absurdo. Promover a migração das famílias mais necessitadas para regiões sudeste e sul, onde as chuvas são mais abundantes. É assim, ó. O Nordeste está com problema de falta de água. Então, vai todo mundo embora, vai para o Sul e para o Sudeste, que lá tem água. Vocês vão embora, esquece tudo que vocês têm aqui, esquece a vida de vocês aqui. Quer dizer, totalmente loucura, loucura total dessas questões do Enem. Então, a mais corretinha, meus amigos e minhas amigas, a mais coerente seria a letra D. Certinho aí? Certo, professor. Certo, professor. Muito bem, amigos e amigas. Vão jogando é duro, vocês são demais. Vai tirando onda, tranquilo, de boa. Ah, essa é super rápida, essa é super tranquila, essa é super fácil. Essa é pequenininha até, né? Sintam-se à vontade. Na técnica de plantio, conhecida por hidroponia, os vegetais são cultivados em uma solução de nutrientes no lugar do solo, rica em nitrato e ureia. Nesse caso, ao fornecer esses nutrientes na forma aproveitável pela planta, a técnica dispensa o trabalho das bactérias fixadoras do solo, que, na natureza, participam do ciclo do... Obrigado, minha querida. É bom ter uma dupla aí revezando na voz, né? Que legal, que bacana. Preste bem atenção. Amigos, o que é que ele está perguntando para nós? Está perguntando o seguinte: isso aí, esse texto, ele está falando de qual ciclo? Qual ciclo biogeoquímico participam do ciclo? Esse ciclo é da água, é do carbono, é do nitrogênio, é do oxigênio ou é do fósforo? Bom, meus amiguinhos, essa questão ela foi de graça. Algumas questões, isso aí também o pessoal resolve em biologia, viu? E eu já vi muita gente da biologia, que não é o caso da gente do GEO, porque o GEO já é outro patamar. A gente vê na internet, infelizmente, meus amigos, algumas pessoas fazendo a coisa mais complicada possível. Uma questão dessa, ela é de graça. Por que de graça? Porque o texto está lhe dizendo isso daqui, ó. Nitrato, nitrato. Então, amigos, uma vez que ele falou nitrato, não tem mais o que você discutir. Não precisa se preocupar com o ciclo do nosso querido nitrogênio. Se ele falasse gás carbônico, seria do carbono. Se ele falasse fosfato, seria do fósforo. Se ele falasse sulfato, seria do enxofre. Então, quer dizer, como ele já deu aí ó, a dica, nitrato já é nitrogênio. Ou ainda, você poderia, se você quisesse, falar do solo, que o nitrogênio você estuda isso bastante também na própria biologia, ou então ureia, que é um composto, que é uma amida, que você estuda com meu amigão Silvano, gente boa, camarada, que a amida é uma função nitrogenada, nitrogenada. Então, você tem nitrogênio. Então, essa questão, ele já deu a dica. E tem mais, as bactérias fixadoras do solo, você também estuda na biologia e provavelmente deve conhecer esse ciclo. Mas mesmo que não soubesse, bastava associar nitrato, só pode ser nitrogênio. Foi uma questão bem tranquila de se resolver, foi uma questão bem rapidinha, mas que muita gente, para resolver, botou assim, fez o ciclo todo do nitrogênio de maneira desnecessária, na minha opinião, tá certo? Certinho aí, meus amigos? Certo. Certinho. Muito obrigado, meus queridos e minhas queridas. Vai jogando duro, rock and roll na veia. Se bem que não tá tendo rock and roll, porque tá tudo parado. Dureza, dureza, dureza. Mas vai lá, jogue duro aí que eu quero ouvir vocês. Essa é boa também, essa é legal. Tem a ver com geografia. Tô pegando as interdisciplinares pra gente tirar onda. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeias industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica
Obrigado, Miguel. Obrigado. Olha a pergunta dele, ó. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, então aí já tem outra coisa para a gente relacionar que é com geografia também. Ilha de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica. Então ele está querendo relacionar ilha de calor, que a gente vai tentar explicar para vocês daqui a pouquinho, e o consumo de energia. Aí você percebe que ele quer saber se o consumo diminui ou se o consumo aumenta, se o consumo diminui ou se o consumo aumenta. Então, o que é que isso quer dizer, amigão? Quer dizer o seguinte, se você fala de ilhas de calor, efeito estufa, como nós vimos na primeira questão, é um aumento da temperatura média do planeta em relação à absorção de energia pelo GEE, gases de efeito estufa, onde o que existe em maior quantidade é o CO2 e passa a ser o grande vilão. Aí você diz, amigo, então quer dizer que isso daí aumenta a retenção de calor. Sim, aumenta a retenção de calor. Então o que é que isso quer dizer, amigo? Quer dizer que as pessoas em casa, o que é que elas vão fazer? Ó, ilha de calor é mais ou menos isso aqui. Imagine que você tem uma zona, que é uma zona aqui, ó, rural. Imagine que você tem a zona urbana, que é a cidade. Você tem a zona rural e a zona urbana. O que que acontece? Acontece o seguinte, amigo, acontece isso daqui, ó. Quando existe absorção e retenção do calor, o que acontece é que na zona rural, essa intensidade é muito menor, muito menor. Enquanto na cidade, ela é muito maior, muito maior. Por que isso acontece, amigão? Porque você pode perceber que aqui na zona rural, onde nós temos aqui essa parte, ó, isso aqui é um solo sem asfalto. Quando você coloca o asfalto, como ele fala, o capeamento, o recapeamento, como eles quiserem chamar, isso aqui, amigo, consegue absorver energia desgraçada. Você vê que até aí na nossa cidade, em Juazeiro, quando está no verão mesmo, você percebe que às vezes você vê o asfalto até meio mole. Às vezes você vê até uma fumacinha saindo do asfalto com tanta absorção de calor que ele faz. E aí, meus amigos, o problema também da cidade é que você não tem vegetais, enquanto que na zona rural, a transpiração das plantas consegue fazer, amigo, com que esse efeito seja menor. Quando você está na cidade, esse efeito é maior, como nós falamos antes. Você não tem vegetal, e na zona rural você tem. E também ainda tem essa partezinha aqui, ó, que aqui a água consegue penetrar com mais facilidade. Aqui penetra bastante água e na cidade não. Como você praticamente impermeabilizou o solo com o uso de asfalto, pedra, seja lá o que for, você prejudicou. E com isso, amigão, com tudo isso, a temperatura pode aumentar de 3 a 10 graus Celsius. Então, o que que acontece, amigão? Acontece o quê? Acontece o aquecimento global. Aí absorve, vai reter o calor. Na cidade, amigão, o efeito é sentido com grande intensidade. Na zona rural, com menor intensidade. Por quê? Porque na cidade você não tem vegetais e na zona rural você tem bastante. Essa transpiração e evaporação da água minimiza o efeito. Na cidade, a penetração da água é mínima, então o solo não fica com água, o solo não fica molhado, o solo não fica com a temperatura adequada. Enquanto que na zona rural, ele está ali de boa, está tranquilo, sem problemas, e fazendo com que a temperatura seja agradável. Por isso que as pessoas adoram a vida no campo. Por isso que quando vai para a roça, você tem aquela sensação de que é mais frio, que é não sei o que e tal, que a temperatura é mais agradável. E aí, amigo, aumenta a temperatura na cidade. Aumentando a temperatura na cidade, meus amigos, o que é que vai acontecer? Bom, se aumentou a temperatura, aí não tem jeito. É igual a gente na nossa sala, meus amigos. Aumentou, a gente vai querer condicionador de ar. Querendo condicionador de ar, aí você tenha um preço de energia altíssimo. Por quê? Porque a gente quer ficar refrigerado. E você sabe que o consumo, por mais que ele tenha o selo A, por aí vai, os aparelhos são mais econômicos, mas a economia ainda causa impacto muito grande no bolso. Você vê que ele fala assim, que o consumo de energia na letra A vai diminuir devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas. Absurdo. Por que absurdo, amigão? Porque quando ele fala isso daqui, não é a relação das pessoas com a ilha de calor, porque dentro da nossa cidade a gente vai querer aumentar o consumo de energia, não é que a gente vai querer, na verdade. A gente vai aumentar o consumo de energia, por quê? Porque a gente quer ficar refrigerado. Aí ele fala, aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa, quer dizer,
Nada a ver os gases bloquearem a luz do sol, eles apenas absorvem a radiação. Diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias, quer dizer, totalmente sem noção. Diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada. Você vê que essas daí são questões, são proposições que ele coloca, nada a ver. O Enem realmente ele fez uma questão que foi meio que de graça para a gente, porque as outras opções são totalmente absurdas. Certinho aí, meus amigos? Professor, Pois não. no caso, o horário de verão seria para tentar diminuir um pouco desse consumo, né? É, justamente, porque o problema do horário de verão não é nem somente das ilhas de calor, porque o horário de verão é o seguinte, quando você trabalha, aí você chega em determinado horário em casa, eles acham que as pessoas, quando chegam com o dia mais claro, elas vão dormir com mais cedo, no horário da natureza, e com isso eles vão ter um consumo menor de energia, com luz acesa menos tempo, com o banho, que você não chega de noite, não toma um banho quente, você toma um banho mais frio e por aí vai. Mas o horário de verão, a ideia era essa. Só que nesses últimos anos foi comprovado que a economia que se faz, ela não é tão rentável. Existem outras teorias que dizem o oposto. Como, infelizmente, você está num país onde as pessoas não falam a verdade, que é diferente de nós que falamos a verdade, a gente não sabe quem está certo. Se o horário de verão é bom ou se o horário de verão é ruim. O ideal é a gente se basear em países que as pessoas, que os governantes, eles respeitam a gente. Então, se os países de primeiro mundo têm horário de verão, na minha opinião, ele é bom. Se não tem, então ele é ruim. Tá certo? Beleza. Beleza, 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 meus amigos. Joga duro. Quero ver vocês aí agora. Quando é grande assim, um espera pelo outro, né? Os clorofluoros carbonetos são substâncias formadas por moléculas que contêm átomos de carbono, flúor e cloro. Descobertos em 1930, eram considerados uma maravilha, pois substituíam com grande eficiência a amônia utilizada em refrigeradores. A amônia é tóxica e tem odor desagradável, ao passo que os CFCs são inertes e não causam problemas aos seres humanos. Consequentemente, as fábricas de geladeiras rapidamente passaram a utilizar os CFCs. No entanto, em 1974, dois químicos, Mário Molina e eu, descobriram que esses gases reagiam com o O3 da camada de ozônio, causando sérios problemas ambientais e aos seres vivos. O que pode ser feito para evitar problemas ambientais devido à utilização dos clorofluorcarbonetos? Obrigada, amiga. É tão bom ouvir a voz de vocês, a gente se sente mais próximo. É muito legal isso. Muito bem. Bom, meus amigos, repara de novo a pergunta. Vocês vão percebendo que quando chegar esse Enem, seja lá o dia que for, vocês vão tirar onda. Vocês vão passar, vocês vão escolher onde vocês querem, vocês vão escolher o curso, vocês vão escolher tudo. Vocês são demais. Então, preste bem atenção. O que pode ser feito para evitar problemas ambientais devido à utilização de clorofluorcarbonetos? Então, meus amigos, o que pode ser feito? Aí você precisa ler tudo também. Não é aquela questão que você vai direto na resposta, é uma questão que você precisa ler todas as opções. Aí você vê que o Enem, quando ele faz esse tipo de coisa, ele realmente dá de graça para a gente. Olha o que é que ele fala. Aumentar o preço dos refrigeradores para desestimular o consumo. Quer dizer, você quer aumentar o preço, aí você já vai mexer na questão econômica. Você tem um problema, e aí esse problema vai ser aumentado ou repassado para um outro tipo de setor. Isso não resolve, o Enem gosta muito disso, viu? Preste bem atenção numa coisa que, certa vez, o Enem colocou uma questão sobre pilhas e perguntou qual seria o método mais adequado para você minimizar o impacto ambiental das pilhas causadas. O que é que a pilha faz com o meio ambiente, como é que você poderia minimizar? Aí o que é que ele sugeriu? O que todo mundo ouve, devolver para o fabricante. Pô, legal, você leva para o fabricante e aí o problema está resolvido? Não. Por que não está resolvido? Porque você só repassou o problema era seu, passou a ser do fabricante. Ele vai fazer o que com aquilo ali? Então, o que o Enem quer é mais ou menos isso. Quando você muda de setor, você não está resolvendo o problema, você só está repassando. Então, aumentar o preço não resolve. Banir
a utilização de gases refrigerantes. Quer dizer, agora já era, você não vai mais usar nada para refrigerar. Gás refrigerante não serve, já que todos causam problemas, o que não é verdade. O que não é verdade. Olha a letra C como é mais coerente. Substituir gradativamente os CF6 por outros gases que não agridam a camada de ozônio. É justamente aí que entra a ciência. É aquela história. Se alguma substância está dando problema, mas eu preciso daquele sistema, eu substituo aquela substância que está dando problema por outra. E aí aquela substância não vai mais dar problema e meu sistema está garantido. Então, toda vez que o Enem ele faz esse tipo de pergunta para resolver qualquer situação que causa qualquer impacto em qualquer setor que a humanidade vive, não se preocupe, amigão, é sempre uma substituição daquilo que está ruim pelo que está bom, daquilo que está ruim pelo que está bom. Então, substituir, e ele ainda fala assim, ó, gradativamente. Você vê que é o que nós estamos passando agora. Você tem um problema com o vírus, você não pode simplesmente dizer, vamos abrir tudo agora e pronto. Não, você tem o que o governo está tentando fazer, e os prefeitos, governadores e por aí vai, que são as etapas, as fases. Então, gradativamente, você vai resolvendo o problema. Então, essa palavrinha gradativamente, geralmente, já nos dá muitas respostas na prova do Enem. Olha a letra D. Parar de utilizar CF6 em refrigeradores e utilizá-lo apenas em embalagem, como a de spray para cosméticos. Não resolve. Porque se o CFC é problema, diminuir o seu uso não resolve o problema. Você diminuir o uso não resolve. O que resolve é você tirar ele do mercado. Só que você não tira de uma hora para outra. Você vai substituindo gradativamente. E na letra E, comprar motores para refrigeradores em países nos quais a legislação não proíbe a utilização desses gases. Quer dizer, o Enem ensinando as crianças a burlar a lei. Quer dizer, ele está mandando você comprar onde a lei não tem problema. Quer dizer, totalmente inoportuno ele falar isso numa prova de vestibular. Não deveria falar desse jeito. Então, o ideal mesmo, quando ele fala desses clorofluorcarbonetos, você vê que ele fala que eles reagiam na camada de ozônio, causavam sérios problemas ambientais. Por isso que o ideal é você substituir gradativamente por outros que não causem esse tipo de problema. Certinho aí, meus amigos? Sim. Muito bem, vocês são demais, vocês jogam é duro. Show de bola, show de bola. Sintam-se à vontade. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é a baseada de energia. Obrigado, amigos. Então, vocês estão vendo que o Enem adora essa coisa. Ó. Já vem ele agora falar do meio ambiente, mas relacionado à energia. Então, tudo que a gente vai estudando separadamente, no final das contas, eles relacionam com meio ambiente. Geralmente é isso. Então, o que é que ele quer saber? De acordo com as características desse país. Amigos, essa questão, ó, eu sei que vocês não vão achar difícil, que vocês jogam duro, vocês estão em outro patamar. Mas muita gente considera essa questão difícil. E vou lhe dizer por que o pessoal errou essa questão. Preste bem atenção. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e riscos ambientais é a baseada na energia. Então, preste bem atenção. As melhores energias que nós temos hoje são dois tipos considerados melhores. A energia do vento e a energia do sol. A energia eólica e a energia solar. A dos biocombustíveis também são razoavelmente boas, mas causam certo impacto ambiental, porque o biocombustível ele também emite gás carbônico em menor quantidade e ele faz um ciclo ecologicamente correto. Por quê, amigão? Porque quando você fala biocombustível, meus amigos, bio quer dizer vida. Então é mais ou menos assim. Quando você queima a gasolina vem do petróleo. Então você emite o gás carbônico para a natureza e aí acontece o que nós falamos na primeira questão. Você vai aumentar a quantidade de CO2 e pronto, só vai piorar a situação. Quando você pega um biocombustível, por exemplo, você pega da cana-de-açúcar o etanol, quando você queima o etanol, para você obter etanol de volta, você tem que plantar. Quando você planta, o vegetal faz o favor de retirar aquele gás carbônico que você colocou na natureza. Você colocou, ele vai lá no momento que você plantou, retira,
aí você queima de novo, ele joga de novo o etanol, o gás carbônico, você planta de novo e fica nesse ciclo ecologicamente correto. O gás carbônico é lançado, eu planto para obter de novo, e nisso você vai fazendo o ciclo ecologicamente correto. Só que aí, meus amigos, muita gente errou, porque é o seguinte, tem aí biocombustíveis, tem solar e tem eólica. Tem as três. E aí as pessoas se prejudicaram, mas não prestaram atenção numa coisa. Não prestaram atenção em quê, amigão? Ele diz de acordo com as características desse país. E ele fala que o país, ele tem região plana, chuvosa, com ventos constantes. Então ele já lhe deu a resposta, meu amigo. Se ele diz a você que tem ventos constantes, significa dizer que a que tem a melhor condição de ser aplicada nesse país só pode ser a energia eólica. Não é que as outras sejam ruins, é porque ele fala de acordo com as características. Se ele falasse de acordo com nossa cidade, que é Juazeiro, qual seria melhor, amigão? Solar, porque nós temos só à vontade, a gente tem só para dar e vender, amigão, para quem quiser. A gente não precisa vender, dá mesmo, porque a gente tem demais. Então, quer dizer, essas coisas acontecem com a gente e as pessoas erram, às vezes, pelo desespero na hora ou pela falta de atenção. Então, tomar muito cuidado quando ele fala sobre isso, porque ele, é claro, é de acordo com as características desse país. Certinho aí? Sim, Certo, professor. Muito bem, meus amigos e minhas amigas.